Olá, fala pessoal. No encontro que está se iniciando agora, meu propósito é tratar com vocês das fontes normativas do direito previdenciário. A gente já aprendeu, a gente já assimilou no que consiste a previdência social, a gente já viu que se trata de um ramo autônomo do direito, a gente já percebeu que existe um sistema normativo específico que regula a, a entrega dos benefícios, dos serviços previdenciários. E eu acho que é o momento ideal para que a gente verifique onde estão localizadas essas normas, qual é o perfil dessas normas e como a gente articula essas normas jurídicas. Então, a gente vai tratar, a partir de agora, das fontes normativas do direito previdenciário, onde encontrá-las, como aplicá-las, como articulá-las, qual é o papel de cada uma e como a gente faz a integração de todas elas para a sua aplicação prática. Pois bem, a gente encontra normas previdenciárias em diferentes fontes normativas. Assim como na famosa pirâmide normativa de Kelsen, o fundamento de todas as normas, o fundamento desse sistema, as normas fundamentais desse sistema, estão na Constituição. Então, existem normas constitucionais no texto constitucional brasileiro? Existem. E, além disso, não são poucas. Não são poucas as normas constitucionais que tratam sobre questões de direito previdenciário. Bom, a gente já sabe, você já sabe, deve ter estudado isso em direito constitucional, a nossa Constituição não é sintética. Nossa Constituição é analítica. E ela incorpora ao seu texto diversas questões, diversos temas, diversos assuntos, que não necessariamente são temas ou assuntos materialmente constitucionais. A gente encontra na Constituição normas sobre tutela assistencial aos indígenas, cultura, desporto. Tem até a norma sobre um colégio público, Colégio Federal Pedro II, que fica aqui no Rio de Janeiro. Enfim, não é normal. Se a gente confrontar a Constituição brasileira com a Constituição de outros países, não é normal, não é assim tão frequente que as constituições sejam assim tão minuciosas, tão pulverizadas normativamente a ponto de tratar de questões tão tópicas, tão granuladas, né, tão grãozinho, como uma escola ou como uma questão localizada, tópica. Bom, o que isso tem a ver com o direito previdenciário? Tem a ver que, no que diz respeito ao assunto direito previdenciário, a Constituição brasileira, a Constituição Federal de 88, também é bem prolixa, também é bem extensa quanto ao seu regramento. O que seria de se esperar numa Constituição a respeito da previdência social de um país? No máximo, né? Os seus fundamentos básicos, né? O seu padrão essencial de funcionamento, talvez os regimes existentes, enfim, os seus valores elementares, né? Os seus princípios. Só que a Constituição brasileira vai muito, mas muito mesmo além disso. Muito além disso. A Constituição brasileira trata disso tudo. Trata dos regimes previdenciários contemplados pela ordem jurídica brasileira. Trata. A Constituição fala dos elementos essenciais de funcionamento da Previdência. Fala das questões orçamentárias, das questões relacionadas ao custeio. Fala, sim. Fala também dos princípios regentes, dos princípios norteadores do direito previdenciário, de quase todos. Os principais, os mais estruturais princípios do direito previdenciário estão lá catalogados no texto da Constituição. Aliás, existe uma passagem, existe um capítulo no diploma constitucional que é exclusivamente dedicado à previdência social. Esse capítulo, né, esse bloco, essa passagem constitucional, ela começa ali no artigo 201.
O artigo 201 fala do regime geral. O artigo 202 fala do regime de previdência complementar facultativa. E se a gente for ao artigo 40 da Constituição, ela fala do regime próprio de previdência que cobre a proteção social dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos. Então, a gente tem, no mínimo, aí 3 dispositivos constitucionais tratando da ordem previdenciária, do sistema previdenciário, mas, repito, não trata de uma maneira breve, não trata de uma maneira sucinta, não é sintético o tratamento. É prolixo, é extenso, é minucioso e vai muito além de meros elementos básicos ou princípios norteadores. Ao ponto da gente encontrar no texto constitucional requisitos específicos para concessão de benefícios em espécie. Os requisitos, por exemplo, para aposentadorias programadas estão na Constituição. Estão na Constituição. As espécies de benefícios, ou pelo menos os riscos sociais protegidos pela Previdência Social brasileira, estão no texto constitucional, estão lá no artigo 201. Enfim, para o operador do direito previdenciário, isso que eu quero salientar para vocês. Para o operador do direito previdenciário, a Constituição não é só uma fonte dos princípios ou de ideias mais abstratas. Não. É uma fonte normativa com regras específicas sobre temas também específicos, tópicos, que dizem respeito à concessão de benefícios previdenciários, ao reajuste de direitos de benefícios previdenciários, à manutenção de benefícios previdenciários, ao tratamento conferido aos segurados da Previdência Social. Além disso, e confirmando essa minha hipótese, a gente teve 3 emendas constitucionais, teve outras tratando de questões orbitantes, mas a gente teve 3 emendas constitucionais que envidaram, que formularam reformas previdenciárias. A primeira foi a emenda 20 de 98, foi a primeira reforma da Previdência que modificou o texto constitucional sobre a arquitetura previdenciária brasileira. Em 2013, a gente teve uma segunda reforma previdenciária com a emenda 41 de 2003, que foi muito impactante na previdência dos servidores públicos. Nesse meio do caminho teve a emenda 47 também, mas com menos profundidade. E agora, recentemente, 2019, em novembro de 2019, nós tivemos a aprovação da Emenda Constitucional 103 de 2019. Foi fruto da PEC 6 de 2019, se eu não estou enganado. E foi promulgada recentemente a última reforma previdenciária. E se você pegar o texto da Emenda Constitucional, ele tem dezenas de normas permanentes, normas de transição em especial, tratando do regime jurídico de direitos ou de benefícios previdenciários. Pensão por morte, aposentadorias programadas, até de auxílio-reclusão, a emenda constitucional tratou. Então, ir às normas constitucionais não é capricho, não é requinte, não é lantejola, não é adereço, é necessidade. A gente também lida, então, além das normas constitucionais, que são a nossa primeira fonte, a gente também aplica na regulação previdenciária, né, no sistema normativo previdenciário, a gente também tem a incidência de normas oriundas de fontes internacionais? Também. Talvez com menor extensão, mas também. Quais são as 2 principais veredas, os 2 principais caminhos de absorção de normas internacionais no direito previdenciário brasileiro? O primeiro caminho, a primeira vereda, diz respeito aos tratados internacionais que o Brasil celebra com outras nações, tratando da cooperação previdenciária ou da interação previdenciária. Por exemplo, tem lá o Tratado de Salvador, não, o Tratado de Porto Seguro,
cidade baiana linda, em que se estabeleceu um acordo Brasil-Portugal de interação previdenciária, ou seja, o tempo de contribuição em Portugal poder ser aproveitado no Brasil, o tempo de contribuição do trabalhador no Brasil ser aproveitado em Portugal. O Brasil tem acordos internacionais com dezenas de países, Estados Unidos, França, Itália, Espanha, Japão. Então, são instrumentos normativos internacionais importantes para que a gente tenha critérios para o cômputo, para o aproveitamento de tempo de contribuição no exterior, para o gozo de benefícios previdenciários por estrangeiros situados no Brasil. Enfim, são instrumentos importantes nessas ocorrências migratórias, que são muito comuns no mundo contemporâneo. E tem uma outra vereda, um outro caminho, uma outra fonte importante, oriunda de tratado internacional, que diz respeito à tutela previdenciária das pessoas com deficiência. Em 2000, o Brasil assinou um tratado em Nova York, uma convenção internacional sobre proteção jurídica às pessoas com deficiência, e a gente tira desse acordo internacional, desse tratado, dessa convenção de Nova York, uma série de regras, uma série de fundamentos jurídicos para a configuração da deficiência e para a tutela previdenciária das pessoas com deficiência. Então, embora exista uma lei complementar aqui no Brasil tratando da aposentadoria especial do deficiente, muitos dos parâmetros foram reproduzidos ou foram coletados de uma fonte internacional, de um tratado internacional que o Brasil assinou em 2000. O Tratado Internacional das Pessoas com Deficiência. Mas onde é que está o número mais expressivo de normas previdenciárias que você vai aplicar na prática? Na legislação ordinária, no que eu chamo de normas jurídicas primárias, leis complementares, leis ordinárias. Então, a gente tem, por exemplo, a exigência constitucional de que normas sobre aposentadoria especial devem constar em lei complementar. Aposentadoria especial para quem trabalha em condições nocivas à saúde, aposentadoria especial às pessoas com deficiência, no âmbito das normas ordinárias, a gente tem 2 diplomas bem importantes, a Lei 8.212 e a Lei 8.213, que tratam, respectivamente, do plano de custeio do regime geral e do plano de benefícios do regime geral de previdência social. Então, esses 2 diplomas andam aqui, a tiracolo do advogado previdenciarista, do operador do direito previdenciário. A Lei 8.212 de 91, ela disciplina as fontes de custeio, né? Os mecanismos relacionados à captação de recursos para a previdência social funcionar, especialmente as contribuições previdenciárias. A Lei 8.213 de 91, ela disciplina o leque, o acervo de benefícios previdenciários oferecidos aos segurados da Previdência Social, especificamente os segurados do regime geral de previdência social. Mas tem legislação extravagante, além da 8.212, da 8.213? Tem legislação extravagante? Tem a Lei 10.666 de 2003, que trata de alguns aspectos importantes relacionados à contribuição dos contribuintes individuais, fala da qualidade de segurado, da perda da qualidade de segurado, enfim. Então, além dessas normas essenciais, desses diplomas essenciais, a gente tem legislação extravagante também. Igor, medida provisória pode tratar de matéria previdenciária? Não existe nenhum impedimento. A Constituição não veda. Então, é possível, sim, que uma medida provisória seja editada para tratar de assunto relacionado à matéria previdenciária. E, na prática, isso acontece muitas vezes. Qual é o problema? Primeiro, para você editar medida provisória, em tese, você dependeria de urgência e relevância. Tudo bem que a matéria previdenciária é relevante pelo alcance social que ela tem. Mas veja o perigo. A medida provisória é um ato legislativo produzido por uma canetada unilateral do chefe do executivo. E isso, pelo menos no primeiro momento,
deixa em segundo plano o necessário amadurecimento do debate, das discussões, que são, em regra, tratadas, que são, em regra, realizadas nas casas do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Então, isso fica para um segundo momento, né? Editada a medida provisória, ela vai à Câmara para aprovação, depois vai ao Senado, ela passa pelo Congresso Nacional, melhor dizendo, as casas do Congresso Nacional para aprovação ou rejeição. Então, já aconteceu algumas vezes medidas provisórias que tratam de matéria previdenciária serem rejeitadas pelo Congresso, serem aprovadas apenas parcialmente, e a gente fica com um problema tremendo de sucessão das leis no tempo, né? Medida provisória vigorou do dia tal ao dia tal, mas perdeu eficácia por rejeição pelo Congresso. E aí? Qual norma a gente aplica nesse intervalo de tempo? Enfim, a gente já teve alguns problemas, algumas intempéries provocadas por esse tipo de situação. Então, assim, em termos teóricos, é possível a edição de medida provisória em matéria previdenciária, mas não posso dizer que não é uma medida adequada sob o ângulo democrático e sob o ângulo operacional. Mas, enfim, juridicamente é possível? É. Amém. E os regulamentos? E as normas regulamentares? Existem regulamentos previdenciários? Existem e são relevantes pra caramba. O que é um regulamento, Igor? Não lembro. Regulamento é uma espécie normativa secundária. Ela, topograficamente, ela está abaixo das normas primárias, das normas ordinárias, e ela cumpre um papel suplementar. Como assim? No que as normas primárias não forem suficientes para sua aplicação prática, os regulamentos vêm para complementar, para aditivar os detalhes, as minúcias, os pormenores, aquelas questões mais fragmentadas, mais minuciosas, que são relevantes ou que são imprescindíveis para que uma determinada regra seja aplicada na prática. Então, no âmbito da Previdência Social, a gente tem vários regulamentos, várias normas regulamentares, sem as quais a Previdência não funcionaria. Não funcionaria pelo volume de dúvidas que as incertezas, que as lacunas da lei ordinária deixam. A gente precisa do regulamento para suprir esse papel. Quais são os principais regulamentos previdenciários? Primeiro, o Decreto 30.048 de 99. O RPS, o Regulamento da Previdência Social. Decreto 30.048 de 99 também anda aqui a tiracolo do advogado previdenciarista e recentemente foi alterado pelo Executivo Federal, foi bastante reformulado pelo Executivo Federal. Além dele, além do Decreto 30.048, a gente tem uma instrução normativa bastante importante. A Instrução Normativa 77 de 2015, que estabelece o protocolo de atuação do INSS no regime geral de previdência social. Estabelece os parâmetros de comportamento, de apreciação dos requerimentos, quando um segurado apresenta um requerimento, um pleito de concessão de benefício ao INSS. É com base nele que o servidor, que o analista previdenciário, que o técnico previdenciário tem que se pautar para examinar o requerimento, decidir, conceder, indeferir, abrir exigência, enfim. O tratamento do processamento administrativo é pautado nessa instrução normativa. Tem outros regulamentos? Tem o regulamento do INSS sobre as atividades especiais, tem um protocolo médico, né, um regulamento médico pericial, que é bastante importante também. Enfim, tem o regulamento das questões relacionadas ao BPC da LOAS. Enfim, no âmbito da Previdência Social, os regulamentos têm um papel importante. E lembre-se sempre, regulamento é subjacente à lei. Não pode contrariar a lei, não pode ultrapassar a lei em matéria de veiculação de direitos e obrigações. Então, ela tem um dever de fidelidade à lei. Ela suplementa sem contrariar, sem suplantar. O objetivo é viabilizar a operação prática de um comando legal. É para isso que serve o regulamento e é com base nesse escopo
que você deve aplicar o regulamento. Essa gravação fica por aqui, daqui a pouco a gente vai falar de algumas questões relacionadas à aplicação dessas fontes normativas na prática. Até breve.